mais um capítulo importante e que acaba afetando a dinâmica das forças políticas e, por fim, também o impacto fiscal do que vai sair desse governo Lula, que está todo mundo cheio de dúvidas, né? O que aconteceu? As emendas de relator, as emendas RP9, foram ganhando um tamanho bastante considerável ao longo dos últimos 4 anos e foram base da sustentação do governo Jair Bolsonaro ao longo desses últimos 4 anos, especialmente com o Arthur Lira ali no comando, né? Lira fez com que esse orçamento fosse crescendo, o governo passou a liberar essas emendas quando queria que o Congresso votasse projetos do seu interesse. É ilegal? Obviamente não é ilegal, faz parte do orçamento, mas a questão, além de se tornar a base de um toma lá da cá entre legislativo e executivo, é que o orçamento secreto também ganhou esse nome não à toa. As verbas eram destinadas pelo relator do orçamento sem dizer por que ele estava mandando aquela grana, quem tinha pedido aquela grana, por quais critérios ele havia selecionado aquele investimento público. Então, ele ficou muito sujeito aos interesses eleitorais dos políticos, né? No caso, os parlamentares que têm mandato, deputados federais e senadores, e até mesmo outros, como governadores, tinham poder para conseguir destinar parte dessas emendas que não tem pai, não tem mãe, né? E o STF resolveu botar isso em julgamento. A ministra Rosa Weber, agora presidente da corte, pautou o julgamento, ela mesma votou contrariamente, os votos foram se seguindo, e aí quando chegou na vez do Lewandowski votar na semana passada, ele se juntou ao ministro Gilmar Mendes de novo e falou, olha, quer saber, vamos parar um pouquinho, a gente precisa discutir. Neste meio tempo, o Congresso se apressou para votar uma resolução para criar regras para aplicação das emendas RP9. Então, eles destinavam essas emendas a partir de um número específico da bancada dos partidos. Enfim, eles criaram, vão dar uma moralizada no texto. Mas, quando o julgamento foi retomado hoje, Lewandowski foi ler o seu voto, ele falou, olha, essas medidas tomadas pela galera do Congresso Nacional são bem-vindas, mas ainda assim não atendem aos princípios de transparência exigidos por essa corte, e de maneira até surpreendente, porque o Lewandowski tinha se reunido com o Pacheco e tal, ele acabou votando o contrário, formou-se, portanto, ali maioria para a rejeição das emendas, para que elas fossem entendidas como inconstitucionais. Desculpem. E depois o Gilmar Mendes votou na sequência, ele podia pedir vistas do julgamento, no final ele foi lá, votou, acolheu parcialmente o pedido dos partidos que provocaram esse julgamento. No final das contas, ficou 6-5 pela inconstitucionalidade das emendas do relator. Elas passarão a não existir mais. Isso ficou bastante no foco. Isso é importante em termos políticos, porque, como eu disse, o orçamento secreto não só é a base de tentação do governo atual, como também ele é a base do poder político do Arthur Lira, que chegou à presidência da Câmara e que vai tentar essa reeleição em 2023. Isso, claro, ficou no saldo, ficou no alvo dos investidores ao longo do dia. Para alguns, inclusive, o saldo foi positivo, porque isso pode trazer um maior equilíbrio entre o poder legislativo e o executivo. Lembrando que o governo Lula já sinalizou que quer botar na avenida, logo no começo do ano que vem, uma reforma tributária relativamente ampla e também um novo arcabouço fiscal. Afinal, o teto de gastos acabou caindo de maduro, aliás, foi derrubado, né? Porque o teto de gastos acabou que quase não foi cumprido ao longo dos últimos anos. E o que vai acontecer com essa grana reservada no orçamento de 2023 para o orçamento secreto? E quanto é essa grana, Greg? 19,4 bilhões de reais. É isso, quase 20 bilhões de reais reservados no orçamento do ano que vem. Agora há pouco, um pouquinho antes da gente entrar no ar, o relator geral do orçamento de 2023, senador Marcelo Castro, deu entrevista e disse que esses 19 bilhões e 400 milhões de reais reservados para as emendas de relator do ano que vem serão alocadas em outras emendas parlamentares, como as emendas de bancada e também as emendas de comissão. Ele também disse que a decisão do Gilmar Mendes de liberar crédito extraordinário, né, se for necessário, para pagar o Bolsa Família, abre aspas, será importante, será importante se não houver aprovação da PEC. Disse que a PEC deve ser votada e, segundo ele, aprovada na Câmara nesta terça-feira. O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também disse que o governo vai continuar a trabalhar pela PEC, mesmo após a canetada do Gilmar Mendes. Isso
minha garganta está linda também, assim como a Bia hoje cedo, os dois apresentadores do Notícias estão sofrendo. Peraí que eu vou dar um golinho da água, um segundo. Final de semana rendeu, gente, exagerei no samba. O Haddad falou isso, ao longo do dia houve muita volatilidade, o mercado acabou encontrando espaço para alguma recuperação, o Ibovespa avançou 1,83% aos 104.740 pontos.